Olá, meus amores, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Bom, espero que estejam tudo bem, tá? Esteja tudo bem, tranquilo, nas graças de Deus. Graças a Deus começamos mais um dia hoje, né? É tão bom a gente agradecer, né? Te agradeceram. Pessoal, e aí, vocês deram uma lida, fizeram reflexão da nossa frase da semana? Espero que sim. Quem perdeu, ó, tem ela lá no Instagram, tá bom? Que perdeu a frase. Bem legal pra gente. Gente, hoje a gente vai trabalhar sobre os gêneros textuais, tá bom? E aí, antes de começarmos a trabalhar o gênero textual, que é texto instrucional, vocês colocam na página 47, meus amores, 47, 47, porque a gente vai analisar aí essa capinha, quando ele diz assim, peixe fora d'água. De que será que trata, assim, quando diz a expressão peixe fora d'água? Quer falar sobre o quê? E aí, vamos embarcar nessa nova história? Vamos lá, pessoal, página 47, viu? Tiramos aqui. E aí, ó, um peixinho saindo de um aquário para outro, né? A expressão peixe fora d'água. O que é que a expressão peixe fora d'água significa? Gente, o que é que significa essa expressão assim? Ele vai falar. Ele vai falar sobre o que? Quer dizer o quê? Quando a pessoa não tá num ambiente que é favorável a ela, né? Quando eu tô num ambiente que assim, ó, eu não sei mexer naquele artefato ali, eu não conheço as pessoas, eu não sei do que é que se trata nada ali. Então essa é a expressão peixe, é isso que significa a expressão peixe fora d'água, mais ou menos isso, né? Você já se sentiu dessa forma? E aí, você do outro lado da telinha, já se sentiu dessa forma? Eu já me senti diversas vezes. Diversas vezes, porque sou muito, apesar de parecer muito despojada, muito conversadeira, realmente sou muito tagarela. Mas tem situações que eu chego num lugar e aí eu me sinto um peixe fora d'água devido à vergonha, à timidez, tá? Então, em diversas situações. E aí, vocês, em qual situação? Depois eu vou querer saber, viu? Acho que vocês já estão sabendo da novidade, né? Amanhã tem novidade. E aí eu tô muito feliz nesse novo passo. E aí, amanhã eu vou querer saber, viu, nessa novidade, lá na nossa aula nova, em que situações vocês já se sentiram dessa forma, assim, um peixe fora d'água? Você conhece alguma leitura que dê dicas ou informações a respeito de uma situação desconhecida? E aí, você conhece algum texto, alguma leitura que ele dê dicas ou que fale informações a respeito de uma situação desconhecida? Eu conheço. Você já fez algum uso de algum texto que lhe ensinou a fazer algo ou evitou que você se sentisse um peixe fora d'água? Porque geralmente quando a gente a expressão um peixe fora d'água significa que você não saiba fazer. Você está numa situação e não sabe fazer algo para resolver aquela situação. E aí, algum texto já lhe ensinou a você fazer ou você evitar que você se sentisse um peixe fora d'água? Se sim, que texto foi esse? Em algumas situações acontece, e aí depois de analisarmos todas essas perguntas, a gente vai adentrar ao nosso gênero textual, tá bom? Que texto foi esse, meu povo, que ajudou a vocês? Era relacionado realmente a respeito de alguma informação que você necessitava? O que a imagem apresenta de diferente em relação à expressão? Ela mostra um problema ou uma solução? Vamos analisar a imagem. E aí, ó, deixa eu até diminuir aqui para vocês conseguirem observar. E aí, ela representa
ela representa uma solução ou um problema? E, meus amores, hoje, tá? Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre os textos instrucionais, tá? Então, são aqueles textos que retratam, trazem instruções sobre algum tema. Então, são diversas situações. E aí eu vou levar são textos que orientam. E aí eu vou levar uma situação que nos apegam todas as vezes. Lembram quando a gente fez o desafio Teens, o simulado? E que vinha na nossa capa, na capa de abertura, na capa da frente do desafio Teens, lá na frente do simulado, ele vinha com instruções. Pronto, ali são textos que orientam. E ele tem qual é a função do texto instrucional? Ele tem a função de querer solucionar os nossos problemas. Porque a gente poderia ter diversas dúvidas direcionadas a algo. No caso do exemplo que eu dei, o simulado. A gente poderia ter diversas dúvidas, onde era que eu ia marcar, se ia ter cartão de resposta, se não ia ter, se eu preciso só colocar o meu nome, se eu não preciso colocar o meu nome, se eu preciso colocar a data, se não preciso, se eu preciso assiná-lo a folha de cartão de resposta ou não. Então ia ter diversos problemas, diversas problemáticas para serem desenvolvidas, e que ali, às vezes, no momento, porque eu estou dando um exemplo de um momento que está passando por um processo avaliativo, naquele momento não seria possível tirar todas as dúvidas do que se trata, solucionar todas as problemáticas ali, porque senão o orientador que está aplicando aquele material, ele ia perder muito tempo explicando todas as informações, todos os procederes daquela avaliação ou de qualquer outro texto que tenha a função de solucionar um problema. Então, qual é a ideia do texto instrucional? Ele simplesmente vai solucionar os nossos problemas, ou seja, ele vai nos informar como será o proceder de determinadas situações, tá? Então, os textos instrucionais, ele está sempre à frente do que a gente precisa, tá? Então, se eu tava com um material, uma prova de Enem, um exemplo, uma prova de Enem, ele vem sempre à frente me instruindo, me mostrando como proceder nas situações, em relação à marcação do cartão de resposta, em relação ao horário que eu posso, ou se eu posso ou não posso levar o meu caderno de perguntas, o preenchimento de todos os dados necessários, e assim, entre outras coisas. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês um texto instrucional, onde ele vai dar uma orientação para a elaboração de uma prova. A prova se chama PAS, que é o processo de avaliação seriada, tá? Que é a Universidade de Maringá quem promove. E aí, no caderno de questões, lá no caderninho de questões, assim como no simulado de vocês, no caderninho de questões, o estudante vai receber todas as instruções para a realização da prova, todo o proceder diante da realização daquela prova, tá? Então, nesse processo, o que é essa prova? O estudante realiza uma prova ao final de cada série do ensino médio, e a pontuação acumulada nessa prova vai poder classificá-lo na vaga da universidade. Então, o PAS é esse, é o processo de avaliação seriada. A cada final de primeiro ano do ensino médio, no final do primeiro ano, faz uma prova. Segundo ano do ensino médio, no final do segundo ano, faz outra prova. Terceiro ano do ensino médio, no final do terceiro ano, faz outra prova, junta as 3 notas das 3 provas que fizeram, e aí a acumulação de pontos pode classificar um aluno na vaga da universidade. Esse é o PAS, tá? E aqui, ó, vem o texto de instrução. E aí ele vem dizendo, caderno de questão,
Paz, o EMEM, que é a Universidade Estadual do Maringá. 2017, etapa 1, ele quer dizer que é a primeira etapa. Aí você vai colocar o número de ordem, número da inscrição, nome do candidato, tudo aqui, ó, no primeiro quadrinho, tá? E aí vem as instruções para a realização da prova. Ele diz assim: confira os campos número de ordem, número de inscrição e nome do candidato, que consta na etiqueta fixada em sua carteira. Então, aí tinha alguma etiqueta na carteira, ele ia observar se correspondia aos números de ordem no qual a prova dele faz parte, né? Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde ao número constante da etiqueta, porque aqui, ó, onde tem número de ordem, número de inscrição e nome do candidato, já vem preenchido. Hoje está em branco porque é um exemplo, né? Mas aí ele já vem preenchido. Aí ele diz: confira se bate os números o número do gabarito, que é o número de ordem, o número de inscrição, o nome completo, se bate com a etiqueta que está fixada na minha cadeira. Se houver divergência, ou se estiver diferente, avise imediatamente ao fiscal. Se houver uma divergência, ele chama o fiscal e avisa. Aí vem falar sobre outra questão direcionada às problemáticas que poderiam acontecer, né? O proceder daquele aluno ali, daquele participante na prova. É proibido folhear o caderno de questão antes do sinal das 14 horas. Ele já estava, suponha que ele já estava com o caderno de questão fazendo a leitura do texto instrucional. Mas ele não poderia abrir o caderno para folhear as questões antes do sinal das 14 horas, antes de tocarem para as 14 horas, tá? 4. Após o sinal, confira se este caderno contém a prova de redação e 40 questões objetivas, ou ainda, se há algum tipo de defeito de formatação, encadernação, tinha que observar se dentro, porque vem lacradinho, o material vem lacradinho lá, se dentro desse caderno, que ele vem, a folha vem dentro, se dentro desse caderno tem a prova de redação, se esse caderno possui 40 questões objetivas, ou se ele tem algum defeito de formatação, de encadernação, que atrapalhe na visualização, na interpretação das questões dessa avaliação. Qualquer problema, avise imediatamente o fiscal. As folhas da versão definitiva da prova de redação estão em caderno separado, com o nome versão definitiva, porque tem a folha junta, que é rascunho, e aí vem versão definitiva. A comunicação e o trânsito de qualquer material entre os candidatos são proibidos. Então, os candidatos eles não podem emprestar borracha, emprestar lápis, emprestar nada. Não pode ter comunicação. Os candidatos não podem ter comunicação entre eles, tá? A comunicação, se necessária, somente poderá ser estabelecida por intermédio dos fiscais. Caso o fiscal viesse até aquele candidato e ele dissesse: olha, o fiscal, é o seguinte, o senhor poderia me ajudar aqui, pegar aquela borracha ali, ou pedir uma caneta emprestada, que é melhor. Aí sim, se o fiscal autorizar e por intermédio do fiscal, o fiscal ia até o outro próximo candidato para perguntar. Do contrário, ele seria eliminado da prova, porque ele diz aqui: a desobediência a qualquer uma das determinações dos fiscais poderá implicar a anulação de sua prova. 6. O tempo mínimo de permanência na sala é de 3 horas após o início da resolução da prova, ou seja, você só poderá deixar a sala de provas depois das 17. Ele diz o tempo mínimo que você tem que permanecer na sala. No tempo destinado a esta prova, ou seja, 5 horas, está incluso o preenchimento da folha de resposta. E aí ele mostra aqui ao lado o preenchimento, né? O pontinho na folha de resposta,
marcar tudo pronto. 8. Preenchimento da folha de respostas. No caso de questões com apenas uma alternativa correta, lance na folha de resposta o número correspondente a essa alternativa. No caso de questões com mais de uma alternativa correta, a resposta será lançada. A resposta a ser lançada corresponde à soma dessas alternativas corretas. E você ia somar as alternativas, tá? E aí ia dar o resultado final da prova, tá? Da questão. Aí, se desejar ter acesso ao seu desempenho, transcreva as respostas deste caderno no rascunho para anotação das respostas, nessa folha abaixo. Vocês observarem, tem aqui, ó, o rascunho para a anotação das respostas. E aí, esse rascunho pode levar, mas a avaliação, ele ainda não disse se pode levar, né? Se desejar ter acesso ao seu desempenho, e destaque na linha pontilhada para recebê-lo hoje, ao término da prova, no horário das 19h15 às 19h30, mediante a apresentação do documento de identificação. Após esse período, não haverá devolução. Ele tinha que destacar, mas não poderia levar na hora, ele tinha que esperar às 19h30 para levar. Ao término da prova, levante o braço e aguarde o atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a folha de resposta, o rascunho para anotação das respostas e o caderno da versão definitiva de redação. Tem que entregar tudo ao fiscal. E 11. A leitura e a conferência de todas as informações contidas nesse caderno de questão, no caderno da versão definitiva da redação e na folha de resposta são de responsabilidade do candidato. Então, viram aí, pessoal? Eu li passo a passo para vocês observarem o tanto de informação que o texto instrucional ele traz. Mas ele traz com o intuito de quê? De quando o candidato receber, ele fazer a leitura desse texto e aí, caso seja uma dúvida extrema, ele ir conversar com o fiscal. Mas do contrário, ninguém atrapalha ninguém, nenhum candidato atrapalha o outro e ele consegue entender todas as regras que a instituição se manteve, né? Que a instituição manteve, tá certo? Então, o que é o texto instrucional? O texto instrucional ou prescritivo, qual é a função? Ele tem, é como eu falei para vocês de início, ele tem a função de ensinar, de ajudar, de querer levar, de querer usar, de querer ou aplicar ou numa aplicação de prova, ou ele vem também, o texto instrucional, ele também vem, quando a gente compra um equipamento, um produto novo e aí a gente não sabe usar, aí ele vem aquele manualzinho assim, ó, explicando como é que monta, como é que coloca, como é que encaixa, como é que faz, explicando todo o procedimento. Então, a função do texto, o texto instrucional, ele tem a função de fazer uma apresentação sobre um equipamento ou um produto. Então, ele deve conter instruções no proceder daquele determinado produto ou daquele determinado equipamento, tá? Então, assim, exemplos de textos instrucionais: receita de comida, uso de dosagem de medicamento, a bula em si, ela pode ser considerada um texto instrucional, porque ela está me instruindo se eu tenho 50 quilos. Então, eu vou ler a bula para saber quantas gotas de remédio eu coloco para poder o uso do determinado produto ser adequado. Regras de um jogo, apresentação no caso, como no exemplo acima, de prova de avaliação, tá bom? Então, aí eu tenho uma prova, eu preciso mostrar todas as regras para poder o proceder
corretamente da avaliação. Então aí eu tenho um texto instrucional na frente, como no simulado de vocês. Lembra o que eu falei? Lá no simulado ele instrui, ó, tudo direitinho. Recomendações de trânsito, regulamentação de texto, entre outros. Você tem diversos textos institucionais que ele vem com a função de ensinar, de ajudar, de querer literalmente auxiliar através do texto na utilização de algum equipamento, na resolução de uma prova, num concurso público, na resolução de um concurso público, tá? E nesse gênero, a linguagem ela deve ser mais clara e objetiva, além de apresentar todos os passos a serem percorridos. Além de ela ter uma linguagem clara e objetiva, ela tem que explicar passo a passo. É por isso que, ó, no texto da lei da prova, teve 11 passo a passo para poder explicar o que deseja, como é que se deseja, quais são as regras pré-estabelecidas, nesse caso no concurso, pré-estabelecida para poder o candidato conseguir permanecer em sala de aula, fazer todas as questões, resolver todas as questões corretamente, tá bom? E tem que ter, além de serem um texto com a linguagem clara e objetiva, porque ele tem que apresentar todos os passos a passos a serem percorridos, ele tem que indicar quantidade, informações e cuidados que devem serem tomados. No caso da bula mesmo do remédio, ele tem que indicar a quantidade, as informações e os cuidados necessários para que todas as medidas possíveis sejam tomadas, todos os cuidados sejam tomados e aí não sobrecaia não venha sobre a gente não tenha dúvidas em relação àquele produto. Então, na bula ela vem tudo bem explicadinho, tudo bem contextualizadozinho, tudo bem claro e objetivo. Por quê? Porque quem vai tomar aquele remédio ou manipular aquele remédio para dar a alguém precisa saber todos os passos, passo a passo corretamente, para poder não ter dúvidas em relação a tomar ou a manusear um equipamento. Então essa é a função do texto instrucional. Ele tem a função de ensinar, de apresentar, de querer ajudar a usar algum equipamento ou manipular algum produto ou até mesmo na resolução de provas, tá bom? Essa é a função dele, tá, meus amores? E é bem básico o gênero textual, é bem tranquilo o texto instrucional, tá bom? Para casa, meus amores, vocês vão assistirem a Realidade Aumentada, o RA, da página 49, que fala sobre o texto instrucional. Olha ele aqui, ó, bem aqui embaixo de mim, o RA, e vão responder a atividade do texto e contexto da página 49 e 50, tá, meus amores? Amanhã a gente tira eu farei a correção, tá? E espero vocês nessa novidade maravilhosa que o colégio preparou para vocês, tá? Beijo grande, meus amores. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus permitir, tá? Que Deus proteja a família de vocês desse vírus que percorre o mundo, que percorre o nosso Sergipe. E que vocês, junto com todos da família, estejam seguros e já tudo isso vai passar e estaremos na sala de aula, se Deus permitir, tá bom, meus amores? Beijo grande, tchauzinho, uma boa terça-feira.